Eu quero convidar a igreja a abrir comigo as suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo é o de número 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ler todos juntos, irmãos? Bem forte, amados. 1, 2, 3. Muito bem, amados. Glória a Deus. Nesta manhã nós iremos falar sobre a bem-aventurança acerca dos misericordiosos. A primeira coisa que nós temos que entender, amados, é a diferença entre a palavra misericórdia e a palavra compaixão. Compaixão tem a ver com sentimento. Compaixão tem a ver com... E misericórdia tem a ver com ação, com atitude. Quando a gente fala de compaixão, a palavra compaixão é a mistura de duas palavras. Compaixão. Com, de estar junto, de estar ao lado. Então, quando eu tenho compaixão de alguém, é quando eu sinto a dor daquela pessoa. Eu me coloco no lugar dela. Eu imagino a dor que ele está sentindo, que nem o irmão Valdeci falou aqui, no começo dos irmãos, das pessoas lá do Rio Grande do Sul. Ele está tendo compaixão. Imagine se fosse comigo. Eu trabalhar minha vida inteira e perder todos os meus bens, perder meus entes queridos. Isso é compaixão. Eu estou colocando-me no lugar do outro. Então, compaixão, ela tem a ver com o sentimento. Agora, misericórdia, ela não tem a ver apenas com o sentimento. Misericórdia envolve também sentimento. Mas misericórdia envolve, acima de tudo, uma atitude, uma ação. Eu fazer o bem para aquele que precisa. E, principalmente, fazer o bem para quem merece o mal. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando eu faço uma boa ação, mesmo que o beneficiado mereça o mal. É aquela pessoa que ela fez algo de errado. Ela merece a punição. Ela merece o castigo. Mas ao invés de eu castigá-la, eu a abençoo. Eu estendo a mão. Isso é misericórdia. Misericórdia é fazer o bem, mesmo que seja para alguém que não merece. E é por isso que eu perguntei para os irmãos, se tem alguém que é salvo porque merece. Porque nós não somos salvos porque merecemos. Nós não merecemos ser salvos. Nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus, ao qual enviou seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. E nós temos acesso à salvação. Basta apenas que nós creiamos no Senhor Jesus. E nós somos salvos, não por mérito, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, que não nos dá o mal que merecíamos. Falamos sobre compaixão, falamos sobre misericórdia. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que eu quero que as pessoas façam por mim, eu tenho que fazer primeiro. E quando eu faço esse ato de misericórdia, esse ato de bondade, quando eu libero o perdão, quando eu ajudo alguém, quando eu estendo a mão, mesmo que a pessoa não mereça, eu estou semeando algo, e eu vou colher, não porque os homens são bons, não porque eu vou ter esperança no homem, mas porque o Deus que é misericordioso, Ele vai agir, e as coisas vão chegar até você. Então eu não tenho que fazer, eu não vou ajudar ninguém porque ninguém me ajuda, não. Eu vou ajudar porque o Deus que está em todos os lugares, Ele vai me ajudar na hora que eu precisar. Então eu estou semeando algo, não esperando do homem, mas esperando de Deus. E aí Deus, Ele vai usar pessoas. Porque Deus usa, amado. Deus vai enviar pessoas aonde você menos espera e vai estender a mão para você. Mas Jesus ensinou qual que é o caminho. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Então isso é misericórdia. É fazer o bem, mesmo que seja para alguém que mereça o mal. Isso é misericórdia. Agora eu quero falar sobre
Como exercer a misericórdia? Como que eu posso colocar essa palavra em prática? Porque é isso que importa. Não adianta ter um conhecimento teórico. Não adianta apenas eu saber, misericórdia é isso. Não. O importante é você sair daqui dessa manhã com uma direção de como você pode aplicar. Então eu quero te mostrar 3 formas de você exercer misericórdia. A primeira delas é tendo misericórdia das almas perdidas. A primeira forma de você exercer misericórdia é quando você tem misericórdia. É quando você se preocupa. É quando você tem compaixão. É quando você faz um ato sólido para as almas que estão perdidas, ou seja, a pessoa que está sem Deus, a pessoa que não é salva. Vamos ler juntos, irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 27, que diz assim, Lucas 5, 27. E depois disso saiu e viu um publicano, ele viu um chamado Levi, assentado na recebedoria e disse, segue-me. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos lembrar quem eram os publicanos. Publicanos eram a classe de pessoas mais odiada que tinha naquela época. Publicano, ele era um judeu que trabalhava por Roma. Ou seja, ele trabalhava para o império que estava escravizando o seu próprio povo. Isso por si só já era algo ruim. Mas para piorar ainda mais, os publicanos, além de trabalhar por Roma, uma grande parte deles eram ladrões. Eles cobravam mais do que devia cobrar. Então, para os judeus daquela época, principalmente para a classe religiosa, publicano era a escória, o lixo da sociedade. Eles odiavam os publicanos. E, de certa forma, os publicanos até mereciam. Uma boa parte deles mereciam essa rejeição. Lembra que eu falei que misericórdia é fazer o bem, mesmo que a pessoa mereça o mal. Então, se o publicano, ele trabalhava contra o seu próprio povo, e uma boa parte deles roubava o próprio povo, então, nós concordamos que eles mereciam ser desprezados, de alguma forma. Eles mereciam, talvez, não ser tratados com toda a gentileza do mundo, olhando pela ótica humana, porque, na verdade, eles eram ladrões, eles eram traidores. Então as pessoas olhavam para os publicanos e falavam, esses daí devem ser desprezados. As pessoas não queriam nem encostar nos publicanos, porque consideravam eles imundos. Mas Jesus vai fazer diferente. Ele chega até Levi e fala, segue-me. Versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Olha só, vários publicanos. Se um já é ruim, imagine vários. Versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Perceba que Jesus aqui não negou que os publicanos eram pecadores, que eles agiam erradamente. Jesus reconheceu, não, eles são mesmo, mas eu vim justamente para estes. Eu vim para os pecadores. Isso é a misericórdia de Jesus. O Senhor Jesus, ele conseguia olhar para o mais vil pecador, aquele que fez vários males para a sociedade, aquele que talvez roubou pessoas, traiu pessoas, feriu pessoas, matou pessoas, que fez todo tipo de pecado, mas embora essa pessoa era um pecador e merecia ser punido, mas Jesus conseguia olhar e ter misericórdia e falar, você merece o mal, mas eu vou te oferecer o maior dos bens, que é a salvação. Então é por isso que essa lição tem que ser para nós, amados, trazendo para a prática agora, misericórdia das almas perdidas. Quantas vezes que, às vezes a gente olha para alguém que não serve a Deus e faz tudo errado, e as pessoas às vezes falam, esse daí vai para o inferno mesmo, não quer nada com nada, esse daí larguei de mão, não vou nem orar. Não, amado, seja misericordioso. Talvez ele faz tudo errado, ele mereça mesmo, mas Deus não nos colocou na posição de juízes. Eu tenho que olhar para a pessoa e saber que assim como ele não merece, eu também não mereço. É porque talvez eu estou um pouquinho melhor que ele, porque eu estou servindo a Deus, mas nenhum de nós merece nada.
Quantas vezes que você olha lá para o seu vizinho que toda vez te incomoda, liga o som alto na madrugada para ouvir funk, ouvir forró, e você fala, esse daí não quer saber de Jesus, esse daí vai para o inferno mesmo. Não, irmãos, ora por ele. Tenha misericórdia dessa alma. Coloca ele debaixo do teu joelho. Ah, mas eu falo de Jesus para ele, ele não quer saber de nada. Não importa, persevera orando, porque nós temos que ser misericordiosos. Assim como você não vai desistir do seu vizinho, do seu amigo, do seu companheiro de trabalho, de alguma pessoa que faz parte da sua vida, assim como você não vai desistir dessa pessoa, você vai insistir buscando o bem dessa pessoa, Deus também não vai desistir de você. Na hora que você estiver fraquejando na fé, na hora que você estiver no chão, na hora que ninguém mais acreditar em você, Deus vai olhar e vai dizer, está lá a minha serva, está lá o meu servo. Ele estendeu a mão para aquele que não merecia, para aquele que ninguém estendia a mão, então agora eu vou estender a mão para ele, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, misericórdia das almas perdidas, amado, nós precisamos se importar com aqueles que estão sem salvação. Nós precisamos nos importar com as almas que estão perdidas. Então, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de pregar a palavra. Ah, mas eu não sei falar. Pelo menos convidar a pessoa para vir na igreja você consegue. Ao domingo vai ter culto lá na minha igreja. De manhã o culto é rápido. Tem até um cafezinho lá no final. Vai lá, vai ser bom. Convida. Se você não consegue falar, manda lá uma mensagem. Manda lá uma pregação rápida. Mas faça alguma coisa. Ore por essa pessoa. Agora, o que nós não podemos ser, amados, é indiferentes. O que nós não podemos ser é não simplesmente não se importar com as almas que estão indo em direção ao inferno, porque outra hora, assim como aquela pessoa está indo para essa direção, outra hora éramos eu e você que estávamos indo, mas Deus teve misericórdia de nós. Você tem o privilégio, mas você tem noção do que é isso? Você e eu temos o privilégio de estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor, mas tem pessoas que estão agora lá no vício, nas drogas, amado, e podem morrer sem salvação. Tem pessoas que estão agora no leito do hospital e não podem sair de lá. Tem pessoas que estão agora em situações deploráveis, escravizados pelo pecado, mas eu e você estamos aqui vivos, porque Deus teve misericórdia de nós. E é por isso que nós temos que ter misericórdia das pessoas e orar para que Jesus salve, falar do amor de Deus, mesmo para aquele companheiro de trabalho que te trata mal, mesmo para aquele teu vizinho que te incomoda, mesmo para aquela pessoa que te despreza. Você tem que amar ele de tal maneira que você ore para que Jesus salve esta alma. Enquanto a pessoa do mundo, quando está andando na rua, passa lá e vê um alcoólatra andando bêbado, e a pessoa que não serve a Deus fala, está vendo lá o bêbado? Esse daí é um bêbado, esse daí não quer nada com nada. Nós não fazemos isso. Quando nós vemos alguém assim, nós falamos, Jesus, salva aquela alma, Senhor, salva aquela alma. Esse deve ser o sentimento do nosso coração, não de julgar as pessoas. Pode ser a pessoa que você mais odeia, amado. Pode ser a pessoa que tem uma visão política totalmente oposta à sua. Pode ser a pessoa que pense de uma forma totalmente diferente da sua. Não importa, tenha misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Segundo lugar, aliás, eu quero finalizar essa parte dizendo uma frase de Agostinho, que ele disse: se nós choramos pelo corpo morto de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Ou seja, quando nós vemos alguém morrendo fisicamente, nós choramos. Mas nós deveríamos chorar ainda mais quando vemos alguém que está morto espiritualmente, que está morrendo ou morreu sem salvação. Essa sim deve ser a verdadeira tristeza do cristão. Então, que nós possamos ter misericórdia das almas perdidas. Segunda forma de exercer misericórdia é tendo misericórdia dos nossos ofensores, tendo misericórdia daqueles que nos magoam, tendo misericórdia daqueles que nos machucam. E é por isso que eu disse para os irmãos que um pecado imperdoável é a falta de perdão.
Nós sabemos que a blasfêmia é um pecado imperdoável. Mas um outro pecado imperdoável é a falta de perdão. Quando eu não perdoo, eu também não alcanço o perdão de Deus. Abra comigo em Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, versículo 14. Diz assim: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, irmãos, como o Evangelho de Jesus Cristo é claro. Está tudo muito claro aqui. Existe uma condição para quem quer alcançar perdão. Além de crer em Jesus Cristo, eu também tenho que ser perdoador. Inclusive isso está na oração do Pai Nosso. Perdoai, ó Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoai, assim como nós perdoamos. Então, eu alcanço o perdão de Deus na proporção que eu libero perdão para o meu próximo. Se eu não sei perdoar, eu também não serei perdoado. Se eu não sou misericordioso, eu também não alcançarei misericórdia. Então, ainda que alguém me traia, me magoe, ainda que alguém me humilhe, ainda que alguém faça um mal para mim, e pela ótica humana eu tenho o direito de retribuir esse mal. Ah, a pessoa me ofendeu, então agora eu vou te ofender também. Ah, a pessoa me magoou, agora eu vou magoar ela. Ah, a pessoa me prejudicou, então agora eu vou prejudicar ela também. Isso é a visão do mundo. Olho por olho e dente por dente. Mas Jesus disse: um novo mandamento vos dou: amai aos vossos inimigos. Então, eu não tenho que oferecer o mal, mas eu tenho que oferecer o bem. Isso é misericórdia. E trazendo isso para o aspecto prático, principalmente falando do aspecto de relacionamentos, relacional. Na nossa vida cotidiana, constantemente, amado, em algum momento alguém vai te chatear, alguém vai te magoar, alguém vai agir de forma com você que você não gostaria, mas convém que a gente seja misericordioso e faça o bem. Quantas vezes que o filho olha para o pai e às vezes quer culpar o pai pelos seus fracassos. Ah, eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso. Meu pai não é o pai que eu gostaria. Minha mãe não é a mãe que eu gostaria. E aí eu te pergunto, e você? Quando você for pai, será que você vai ser o melhor pai do mundo? Será que você vai ser a mãe perfeita, o pai perfeito? Com certeza não. Então seja misericordioso com os seus pais. E mesma coisa aos pais para com os filhos. Porque não existe pessoa perfeita. Às vezes a pessoa tem 1 milhão de qualidades, mas um defeito que tem, a gente só fica martelando naquele defeito. Cadê a misericórdia? Eu tenho que amar o meu próximo. Mesma coisa no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre irmãos. Dentro da igreja, quantas pessoas, irmãos, que não me toque e não me rele. Ele vai na igreja e às vezes, vamos dar um exemplo aqui, o pastor prega lá a vida inteira, só prega a palavra, só prega o evangelho. Aí um dia que ele fala uma coisinha fora, eu vou sair desse lugar. Eu não quero saber de igreja mais. Que isso, amado? Seja misericordioso. Tenha dó de nós. Quando você fala, você está sujeito a errar. Só erra quem fala. É por isso que o Tiago falou, muitos de vós não queiram ser mestres, porque todos nós tropeçamos em palavras. Se fosse você aqui e eu te falasse para falar 1 hora, que todo domingo, 1 hora você ia falar alguma coisa fora, irmão. Que nem uma vez, quando eu comecei a pregar, fui pregar no congresso e estava uma benção, irmão. Era aquela época que eu só gritava. Agora eu estou mais calminho, mas naquela época, irmão, quando eu tinha 16 anos, era a labareira de fogo. E aí eu preguei a pregação inteira falando que Abel matou Caim. Não, porque Abel matou Caim, e Abel matou Caim, e os irmãos lá. E Abel matou Caim, pronto, acabou, irmão. Confundi. Porque é assim, quem fala tropeça em palavra. Né?
E por aí vai. Ia contar uma história que eu não vou nem contar. Aquelas famosas piadas de crente, né? Deixa quieto. Mas a questão é essa, irmão. Às vezes, nós não nos colocamos no lugar do outro. Trazendo aqui, por exemplo, o que eu estava falando. Às vezes alguém está falando aqui, e hoje em dia, com a questão dos cortes da rede social, a pessoa pega um corte lá de alguém que falou alguma coisa, e aí se a pessoa não se expressou bem, já vai lá alguém e malha o pregador ou a pregadora. Mas vai ver a pregação inteira. Tenta entender o contexto. Cadê a misericórdia? E se fosse você que estivesse falando? Então, misericórdia. Em todos os aspectos dos relacionamentos, nós temos que ter misericórdia. Misericórdia, inclusive, acerca da fraqueza da personalidade das pessoas. Existem pessoas, amados, eu quero ler um texto com os irmãos. Vamos lá comigo, irmãos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Nós que somos fortes devemos suportar os fracos em suas fraquezas. A verdade, amados, é que todos nós temos fraquezas em nossa personalidade. Quando eu falo de fraquezas, cada um tem a sua. Tem pessoa que ela é insegura. Tem pessoa que se você passar assim e não cumprimentar ela, ela já pensa, está me diminuindo, está me desprezando. Ficou metida, ficou metido. Tem pessoa, amado, que ele é grosseiro. Mas não é que ele é uma pessoa ruim, é que ele é meio grosso mesmo, ou grossa. Tudo que ele vai falar, já fala meio rasgado. Mas não é que a pessoa é uma pessoa ruim, é uma fraqueza de personalidade. Tem pessoa que ela é emocionalmente frágil. Se falar um pouquinho alto, já desibesta a chorar, chora largado. Tem um emocional frágil. Cada pessoa, irmãos, ela tem uma fraqueza na personalidade. E quando a gente fala de misericórdia, tem a ver com isso também. Tem a ver com eu olhar para o meu próximo, o que a psicologia vai dizer como inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber entender os seus sentimentos. Ou seja, eu daquela fulana lá, eu não gosto dela. Mas por que você não gosta? Eu não sei, não. Tem um porquê. Talvez é porque ela é bonita e você acha ela bonita e se acha feia. Talvez porque você tem inveja daquela pessoa. Ou talvez porque aquela pessoa teve um sucesso em alguma área e você não teve. Ou talvez porque aquela pessoa tem um bom relacionamento com alguém e você tenha ciúmes. Estou apenas dando os exemplos. A inteligência emocional é você conseguir identificar o que você está sentindo. Eu estou nervoso, eu estou irritado, mas por quê? Aí você vai se entender, isso é inteligência emocional. E a mesma coisa, assim como eu entendo os meus sentimentos, eu tenho que entender das pessoas. Calma aí, fulano está agindo daquele jeito, mas por que ele age assim? Por que ela age assim? Eu tenho que fazer essa leitura, e isso tem a ver com misericórdia. Às vezes a pessoa ela é grosseira, então já que ela é grosseira, eu vou ser grosseiro com ela também. Não, irmão. Misericórdia é fazer o bem mesmo que a pessoa mereça o mal. A pessoa é frágil emocionalmente, estou nem aí, eu vou falar áspero mesmo e ela que desmorone, ele que desmorone. Não, amado, seja misericordioso. Porque poderia ser você. Então, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Fazei vós primeiro. Então, eu tenho que fazer essa leitura e entender a fraqueza do meu próximo e saber tratar as pessoas com gentileza, com amor. Saber compreender a fraqueza da pessoa. Isso é misericórdia. É não retribuir. Misericórdia nos relacionamentos dos nossos ofensores. É o fazer o bem, mesmo quando a pessoa merece o mal. Alguns meses atrás, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu trabalho com vendas e alguém me mandou um e-mail dizendo: olha, comprei aqui tal coisa sua e não deu certo. Como que eu faço para corrigir? Só que esse cliente, ele mandou essa mensagem para mim, era domingo, 5 horas da tarde. Evidentemente que eu não estou lá, eu não atendo. E aí eu não respondi. E aí quando foi 10 horas da noite, ele mandou um outro e-mail. Já entendi. Você com certeza é um charlatão. Você com certeza é mais um ladrão da internet. Eu fui enganado, com certeza perdi o meu dinheiro. Por mais que seja uma mensagem, não é agradável ser chamado de ladrão.
A minha vontade era pegar ali, na verdade eu ia pegar o WhatsApp, passou pela minha cabeça, porque toda pessoa que compra eu tenho o WhatsApp dela. Eu ia pegar o WhatsApp e ia falar algumas palavras de ordem para essa pessoa. Mas eu falei, não. Respirei fundo, na verdade foi o Tiago que viu e me avisou. Fui lá e mandei mensagem. Com misericórdia, falou, Senhor, me enche agora da unção da misericórdia. Eu falei, bom dia, meu querido. O Senhor me enviou mensagem tal hora, e eu infelizmente não atendo nesse horário. Eu entendo que você esteja chateado, mas eu não tenho como responder. O seu problema se resolve de 3 formas, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Aí depois, no outro dia seguinte, a pessoa mandou mensagem. Ah, irmão, Deus abençoe. Já deu certo aqui. Eu falei, seu abençoado. Irmãos. Então é assim. É aí que a palavra vai ser colocada em prática, quando alguém te ofende, quando alguém te magoa, e aí você fala, essa pessoa merece, sabe quando é isso? Esse fulano agora merece ouvir algumas coisas. Mas aí você vai lembrar da palavra, não, mas eu tenho que ser misericordioso, eu não vou dar o que ele merece. Ele me deu ofensa, mas eu vou dar perdão. Esse que é o segredo. Misericórdia de nossos ofensores. E para finalizar, a terceira forma de exercer misericórdia é tendo misericórdia dos aflitos, ou seja, daqueles que estão passando por problemas. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 6, versículo 36. Aliás, vamos ler do 35. Esse versículo aqui é forte, irmãos. Lucas 6, 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai. Calma aí. Emprestar para quem? Geralmente, quem que pede dinheiro emprestado, irmãos? Quem está numa situação econômica complicada. Certo? Quem está endividado, quem está apertado. Geralmente é isso. E emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Segura aí, irmãos. Isso daqui, irmão, é aquelas partes do Evangelho que a gente não gosta nem de ler. Principalmente a pessoa que é seguro na parte financeira. Olha só o que Jesus falou. Emprestai, sem nada esperardes de volta. É lógico que aqui Jesus não está falando para você fazer loucura e sair distribuindo dinheiro para todo mundo, para coisas desnecessárias. Não é isso. Aqui, evidentemente, que a situação é quando a pessoa está numa situação muito complicada. É aquela pessoa que, se ela está desempregado e não tem nada em casa e fala, por favor, me empresta dinheiro para me fazer uma compra, para minha luz cortou. São coisas realmente necessárias. E aí a pessoa fala, eu vou te pagar. E aí Jesus está dizendo assim, que eu tenho que emprestar sem a expectativa de receber aquele dinheiro de volta. Ah, não, isso daí eu não aceito. Você está brigando com o Evangelho. É isso que Jesus está ensinando. Ah, mas e se a pessoa não me pagar? Deus vai te pagar. Eu vou repetir para você não esquecer. Quando você estende a mão para alguém, não espere nada em troca. Ah, mas e se a pessoa não me retribuir? A pessoa foi ingrata comigo, não importa. Deus vai te recompensar. Quando você estende a mão, quando você cumpre o Evangelho, quando você obedece o que Jesus ensinou, você está atraindo para si as bênçãos de Deus. Você está debaixo da mão de Deus, debaixo da bênção de Deus. Jesus disse. Agora continuando, versículo 36. Agora aqui, sede, pois, misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Agora preste muita atenção nesse versículo, irmão. É para finalizar. Versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos repetir comigo? Recalcada, sacudida e transbordante.
Vamos lá. Quando eu sou misericordioso com o que está necessitado, pode ser qualquer necessidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, pode ser um problema de saúde, a pessoa está lá enfermo, enfim, qualquer tipo de problema. Quando a pessoa está numa situação difícil, pode ser inclusive a necessidade da pessoa seja perdão, que é o tópico anterior, mas a gente pode incluir aqui, porque Jesus também estava falando disso. Quando a pessoa está precisando de alguma coisa, e eu estendo a mão para ela, mesmo que essa pessoa não mereça, porque Jesus disse aqui, lá no versículo de número 20, já até perdi o versículo, irmão. Versículo do número 35, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Está vendo esse solzão lindo que está aí para a gente, amado? Coisa linda de Deus. Ele brilha para todos, para nós que servimos a Deus e para aquele também que não serve a Deus. Então Deus, Ele é bom para os ingratos e também para os maus. Então nós também. Alguém está precisando da ajuda, e eu posso ajudar, seja lá o que a pessoa precise. Quando eu estendo a mão, quando eu sou misericordioso, eu vou atrair para mim as bênçãos de Deus. E aí ela vem com essa característica aqui: boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vou te explicar esse versículo. No tempo de Jesus, essa expressão aqui era muito comum no comércio. O que isso significa? A pessoa ia lá comprar trigo, e aí o vendedor pegava lá o saco e enchia o saco de trigo até a boca, até a tampa. Isso é boa medida. Mas aí o que ele fazia? Para agradar o cliente, ele ia lá, pegava o saco e apertava o trigo ainda mais, sabe, para preencher todos os espaços. E aí ele vinha e completava. O que é isso? Recalcado, ou seja, ele apertou, ele recalcou. Mas como ele era um bom vendedor, ele fazia ainda mais. Ele sacudia o saco, que era para o trigo entrar em todos os espaços mesmo. Estou falando de trigo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então essa é sacudida. E aí o saco estava cheio, irmão, não tinha mais para onde colocar. Porque ele colocou a medida, ele recalcou, ele apertou, ele sacudiu, estava até a tampa. E aí ele vinha, para agradar mais, ele dava ainda um chorinho, ele colocava ainda mais, para transbordar, que é transbordando. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando eu sou misericordioso, assim como Deus é misericordioso até com os maus, eu estou atraindo para mim a bênção de Deus. E essa bênção, ela vem dessa forma, numa medida muito maior do que eu posso imaginar. Uma medida que será tão grande, que ela vai até transbordar. Eu quero saber, amado, você acredita que Deus pode abençoar a tua vida ao ponto da sua bênção transbordar para outras pessoas? Quantos acreditam nisso nessa manhã? Deus é poderoso, amado, para te abençoar de maneira tal, que a bênção que está sobre você vai transbordar para outras pessoas. Mas a grande questão é que esse versículo, ele não fala só sobre ofertas, como muitos fazem. Ele fala sobre tudo. Então, tudo que eu faço para as pessoas, com amor, com misericórdia, eu estou atraindo para mim a bênção de Deus. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, eu quero concluir dizendo: misericórdia não tem a ver apenas com sentimento. Misericórdia tem a ver com ações, com atitudes. Quantas pessoas que estão prestes a ser abençoado, e Deus falava comigo ontem, lá na minha casa, que tem pessoas aqui nesta manhã, ou que vão ouvir esta mensagem, que talvez existam bênçãos que estão retidas na sua vida, porque você precisa liberar perdão para alguém. Porque você precisa aplicar e praticar a misericórdia. Talvez alguma coisa que ficou lá atrás, e você talvez até finge que esqueceu, mas existe uma semente de amargura no teu coração. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que você precisa ser misericordioso.
misericordiosa. Você precisa liberar perdão, porque assim que você liberar perdão, Deus vai liberar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã.